já sei o nome, já escolhi o nome. Vai ser Ignorantemente. Olá e bem-vindos a mais um Ignorantemente, o podcast que te mostra que não és o único ignorante que por aí anda. Bom, hoje temos aqui um tema bastante pesado, por isso preparem-se, mas não deixem de ouvir, porque não é por o tema ser forte, obviamente, que não precisamos de aprender. Tenho comigo o Diogo, chefe que participou no Hell's Kitchen, e vamos falar sobre drogas. O Diogo já falou abertamente sobre este vício e como superou esta fase da sua vida, e hoje vamos tentar perceber melhor este mundo, como funciona e todos os tabus envolvidos. Antes de mais, bem-vindo, Diogo. Obrigado, Madalena. Obrigada por teres aceito aqui o meu convite. Obrigado, eu. Queria começar por tu explicasses um bocadinho como é que tudo começou. O que é que te levou a consumir inicialmente? Inicialmente o que me fez, eu comecei, o meu primeiro contacto com drogas foi o haxixe, não é? Uhum. E comecei desde muito cedo a fumar. E pronto, o haxixe sempre fez parte da minha vida, basicamente. Sempre era, eu não bebia álcool, não fazia nada disso, e comecei a consumir por causa de grupos de amigos. Uhum. E tu achas que ou seja, tu começaste mais numa de vou-me divertir, era Sim. mais em ambiente de social, não é? Ambiente de festa. Sim, tudo começou por ser assim na altura que eu não estudava. Nós, os rapazes, paravam todos numas escadinhas lá no meu bairro. Até os primeiros começarem a fumar, e as nossas tardes era isso. E achas que tem muito a ver também com a vida que uma pessoa tem? Ou seja, achas que, por exemplo, os miúdos dos bairros bons, com casas boas, têm mais dificuldade em fazer isso ou não? Da minha experiência, falando, porque há drogas leves e drogas pesadas, acho que os rapazes, ou seja, as crianças, as pessoas dos bairros bons, dito assim, acho que um dia mais tarde vão ter mais problemas com drogas pesadas. Ah, é? Que interessante. Porquê é que diz isso? Porque têm mais dinheiro? Não, e porque nós no bairro temos mais percepção daquilo que acontece logo desde muito cedo. Então nós supostamente ficamos ali pelo consumo da chamada ganza, não é? E eu falo por mim, eu consumi cocaína a primeira vez, eu tinha 32 anos. Ou seja, como veem mais aquilo que pode acontecer e a realidade, Exatamente. Tentam distanciar-se. Sim. E tu achas que das coisas que pesquisei, das pessoas que fui falando, percebi que havia sempre uma relação de um lado mais pessoal com o consumo? Ou seja, tu achas que às vezes é um vazio que nós temos, alguma coisa dentro de nós e na nossa vida que não está a funcionar, que depois nos pode levar a consumir? Sem dúvida que sim, mas a droga não é igual para toda a gente, cada um tem as suas pancadas, entre aspas, e assim, se a droga não fizesse bem, não é? Se não desse nenhuma boa emoção, ninguém a consumia. Claro. E quando chegamos ao ponto que aquilo é basicamente a única solução, é porque aquilo, o fantasma que já temos na cabeça, o filme que já temos montados na nossa cabeça, aquilo é basicamente a única solução. Quando se consome não há problemas, está tudo bem. Tem aquela sensação de que podem fazer tudo e que está tudo bem, e que estão mesmo é como estão confortáveis, não é? Exatamente. E como é que se passa de consumir de uma forma social e recreativamente para começar a consumir e passar a ser um vício? Acho que não é tão difícil como as pessoas pensam, bem não? Quando se começa a consumir sozinho, ou seja, se a gente começar com um grupo de amigos, por exemplo, falo, por exemplo, o ecstasy, normalmente descobre-se o ecstasy quando se sai à noite. As pessoas não vão acordar de manhã e vão pôr uma pastilha, ou seja, é uma droga que liga mais à noite. E então, ou seja, quando, por exemplo, se consome ecstasy a primeira vez e descobre-se, isto é mesmo fixe, então supostamente sempre que vão sair à noite vão fazer porque já sabem a sensação. Exatamente, e quando chega a uma altura em que basta um do grupo só ou dois quererem continuar a pôr, ou logo no dia a seguir, e mais ninguém quer isso porque diz, não, isto é só o fim de semana, então é aí que as pessoas acabam, esses que desejam mais, acabam por começar a consumir sozinhos. E para ti, quando é que tu sentiste, quando se tornou um vício, tu sentiste ou não conseguiste perceber isso inicialmente? Sim. Conseguiste perceber? Sim, consegui perceber quando já estava a ver que me estava a afetar, e normalmente descobre-se isso quando não se tem o dinheiro.
Porque quando sabemos que temos o dinheiro, basicamente em qualquer bairro de Lisboa, se a gente andar por aí à noite, há sempre alguém que acaba por oferecer. E depois pode correr bem ou mal diante daquilo que nos dão, né? Porque nós nunca sabemos o que é que estamos a comprar também. Isso acontece. Isso tu acabaste de dizer é interessante, de não saberem o que é que estão a comprar. Como é que isso funciona? Então, por exemplo, eu nunca quis procurar nenhum traficante no meu bairro, porque eu sou do bairro e eu não queria que ninguém soubesse que eu consumia. Eu consumia às escondidas. As pessoas acabaram a perceber quando eu pedi já o meu internamento, porque eu deixei de estar presente, onde é que ele está, claro. Porque até aí eu não queria que ninguém soubesse, porque eu tinha uma vida profissional exemplar, então não podia ser quase uma desilusão para todos. Eras um exemplo para muita gente. E ainda és, certamente. Não precisava de ser por estes motivos, mas agora... Mas, ok, então às vezes também o que pode acontecer é serem os próprios traficantes a procurar as pessoas que eles sabem que consomem. Sim, normalmente em noites de diversão em Lisboa há sempre pessoas. E como é que tu te sentes quando sabes que à partida vais para um sítio, na altura em que consumias, não é? Sim. Agora, mas vais para um sítio em que vão estar lá essas pessoas e imagina que não estão. E se tu sentias isso, ficavas estressado com isso? Sim, quando se mete na cabeça que se vai consumir, não é? Não encontrar é um desespero. É mesmo um desespero. E assim que tu aceitaste a realidade, quando percebeste que estavas viciado, qual é que foi mesmo o sentimento? Até chegar a esse ponto é uma desgraça. Sim. Porque começa-se a ver o dinheiro a desaparecer, as pessoas começam a ver que há uma coisa que não está certo, nós começamos a mentir em casa, não, é o cansaço do trabalho, no trabalho dizemos que temos problemas em casa, coisas assim, e porque já não estamos bem. E depois, quando se começa a perceber o poço onde se está, eu costumo dizer que eu, entre aspas, apanhei uma padrada há 2 anos. Porque eu comecei a consumir e nunca parei. Consumi até não dar mais. Durante 2 anos? Sim. E tu falaste disso de tu, no teu bairro, seres um exemplo. Como é que tu conseguias esconder? As pessoas às vezes acham que não é possível, mas eu cada vez me apercebo mais que acontece muito, aliás, é o que acontece mais, as pessoas conseguirem esconder isso. Sim, porque nós no nosso grupo de amigos, acho que falo por toda a gente, acabamos sempre por ter uma rotina, não é? Estar com as pessoas, cada um tem as suas folgas, ou seja, eu sempre fui uma pessoa que saía cedo, chegava tarde, e tinha as minhas folgas e passava as folgas com os meus amigos. Quando se começa a sair tarde, não se vê ninguém, entrar cedo, não se vê ninguém, as folgas é que não aparece. Porquê? Porque supostamente quem consome durante um dia de trabalho, quando chega à folga, é aquela maravilha, não é? Agora não é preciso estar aqui com pressas. E acho que foi daí que os meus amigos começaram a sentir mais a minha falta. Ele não está bem, ele já não vem aqui, o que é que se passa? Depois começam a ver uma pessoa mais magrinha, com umas grandes olheiras. Ou seja, começou-te a afetar também o teu aspecto, fisicamente? Sim, claro. Eu lembro-me de estar 3 semanas sem dormir. Isso era outra coisa que eu te ia perguntar, era o que é que tu viste no teu dia-a-dia, o que é que mudou, tanto no trabalho, com os amigos já disseste? Sim. Acabaste de dizer agora também que houve um grande período, 3 semanas, que não mas mesmo nada? Tipo, descansava à vista no comboio só. Porque eu saía do trabalho tarde, entrava cedo, mas eu queria chegar a casa, queria consumir, então consumia, acabava por não dormir, sabia que não podia faltar ao trabalho. Então e voltavas e depois acabava por ser um ciclo. Sim. E no teu trabalho afetou, o que é que afetou? Afeta o nosso desempenho. Eu tinha um trabalho que eu tinha que pensar bastante, a nível de ser criativo, de inventar pratos novos, e não conseguia fazer nada. Estava muito descansado, nós tínhamos hora de comer, eu em vez de ir comer ia dormir, então andava todo descompensado. E o que é que tu sentias nos momentos em que não consumias? Eu tinha que consumir. Foram poucos os momentos em que não consumi, porque eu, se estivesse em Sintra, se estivesse a vir a Lisboa, vinha para Lisboa. Se tivesse que correr isto tudo, corria. Portanto, é essa... Eu estou a tentar perceber fisicamente o que é que tu sentes para tentar, as pessoas que nunca consumiram, para tentarem perceber mesmo. Eu basicamente o que é que sentia ânsia. A gente sente uma ânsia no peito, coração a bater de uma forma que parece que vamos ter um ataque de ansiedade, e só para quando a gente consome.
E essas partes são terríveis, porque havia várias vezes que até estava cansado e não queria, mas se não consumisse parecia que ia morrer, que o meu coração ia desligar. Quando tu consumias, tu ficavas no teu estado normal ou tu ainda sentias um bocadinho ainda te tocava de alguma forma? Não. Aquilo que falámos inicialmente daquele estado fixe, como tu te sentes e sabe bem, ainda te acontecia isso ou não? Sim, acho que acaba sempre por acontecer. Ok. O que acontece é que o consumo basicamente às vezes começa a ser maior. Aumenta, pois. E aí... Mas a sensação está lá sempre, por isso E tu sentias que quando as pessoas começaram a perceber que o teu problema era com as drogas, tu sentias que te tratavam de forma diferente? Como é que tu sentias que a sociedade te via? Sim, primeiro os amigos mais chegados, não é? Quando se começaram a perceber, tive que levar entre aspas com eles. Então foi logo das primeiras. Sim, então foi das primeiras pessoas que eu me afastei logo, porque eram os que me chateavam a cabeça. Ok. Mesmo que era para o meu bem, mas nós quando estamos nesse ponto, nós não queremos saber o que as pessoas pensam de nós. E isso aí mais tarde também é um dos maiores, entre aspas, como é que ia dizer, uma das maiores sombras, saber que desiludimos quem realmente gostava de nós. E depois é muito complicado voltar a ganhar a confiança dessas pessoas, basicamente da família mais perto. É um caminho longo, se vai dando a pouco e pouco, mas eu sinto que estou no caminho certo, tenho feito por isso, mas é complicado quando chega o dia de assumir, mas eu senti um grande alívio. E ainda tens amigos que vêm daí? Esses amigos que na altura... Tenho, hoje em dia, porque eles já viram, não é? Eles conhecem-me, sabiam... Isso é ótimo. Sim, sabiam bem quando eu consumia e fingia que já não consumia. Hoje em dia eles olham para mim e veem que já sou, entre aspas, o Diogo de antigamente. Sim, conhecem mesmo quem é que tu és, não é? Exatamente. Portanto, conseguem ver a diferença. Sim. E no trabalho, por exemplo, tu alguma vez falaste sobre isto? As pessoas sabiam ou não? Se souberam, trataram de forma diferente assim que souberam? As pessoas sabiam que eu consumia X. Bem, então às vezes quando me viam assim um bocado maluco demais, diziam: olha, ele hoje não fumou de certeza, que está doido. Okay. Mas era ao contrário. Mas depois até que eu tive que abandonar o trabalho. No geral, como é que tu achas que as pessoas que consomem são tratadas pela sociedade? Tu achas que porque há um tabu muito grande à volta disto. Para começar, não se fala, não é? Sim. É uma coisa que se fala mesmo muito pouco. E depois, eu sinto que quem consome, mesmo que queira falar, é difícil encontrar alguém que... Sim, eu acho que isso é muito relacionado com a educação. Eu sempre cresci com a minha mãe e o meu pai dizerem-me: a única coisa que eu peço a Deus é que tu e o teu irmão não se ponham nas drogas. Mas os meus pais nunca tiveram uma conversa comigo para me, por exemplo, mostrar ou falar dos vários tipos de droga. Seja, para mim droga sabia que era uma coisa má, mas eu quando... sim. Mas eu acho que quase nenhum, não é? Pronto. Os meus pais também nunca me fizeram... Exato. Ou seja, há sempre aquela coisa de drogas são más, Exatamente. mas ninguém nos explica muito bem. Então eu lembro-me quando fumei a minha primeira OAX, eu pensei para mim: isto afinal não é aquele monstro que se falava. Sim. E às vezes é através dessas leves que nós depois também pensamos nisso nas outras. Também já fumei uma vez e fumo só quando me apetece. Exato. Mas depois as drogas mais chamam-se pesadas porque têm maior efeito em nós. Sim, é mesmo isso que tu estavas a dizer. Eu acho que precisa de se falar mais sobre isso, porque uma vez, eu já não sei quem é que disse, mas houve uma pessoa que disse: o problema das drogas não é serem más, o problema das drogas é que são boas. E se não fossem, as pessoas não consumiam. Exatamente. Ou seja, todo este problema toda a gente sabe o que acontece, mas como não se fala sobre isto, as pessoas depois não têm informação. E mesmo os miúdos deviam ter mais cedo e deviam saber de facto quais é que são os efeitos, o que é que nos faz, ou a cabeça, ao corpo. É um problema do mundo inteiro, não é? Em Sim, todos os países. Sim. Só que, por exemplo, nós temos educação sexual na escola, nós temos religião e moral, e não temos nada que, por um lado eu percebo, porque também podemos causar curiosidade mais cedo, não é? E as crianças são muito mais curiosas, se calhar, em crianças enquanto jogam. Sim. Isso, acho que, não sei,
Sim, acho que pode ser. Não sei se existe uma idade. Exato, ideal eu acho que pode ser um assunto muito bom para se debater, porque na verdade pode criar essa curiosidade, mas ao mesmo tempo, se fosse por aí, também não se falava sobre. Também não se fazia educação sexual e não se falava sobre tantas outras coisas. E eu já tenho não é? 37 anos, há anos que ouço falar que as drogas deviam de acabar, mas é certo que parece que nunca vão acabar, vai sempre haver. Nós vemos tentativas já de lojas a fazerem basicamente drogas legais, ou seja, é o ser humano também, né? O ser humano Sim. gosta de sentir emoções, gosta de viajar, e às vezes há drogas que fazem isso tudo. Se o nosso cérebro é muito complexo e nós depois não sabemos lidar com tudo o que está aqui Exatamente. dentro. Porque Às mesmo. vezes não é fácil. É da cabeça. É verdade, é verdade. E tu achas que o facto disto ser um tabu e de não se falar muito sobre isto dificulta a quem consome sair da situação com medo de ser julgado? Por exemplo, tu conseguiste arranjar força para fazer isso, se calhar até percebeste porque tinhas pessoas ao teu lado que gostavam muito de ti, a tua família, os teus amigos, e tiveste essa sorte. Imaginando que estamos num cenário de alguém que não tem ninguém e que também não tem muito mais para onde pegar na vida, se calhar já perdeu o emprego. O facto de ter toda uma sociedade a julgar esta pessoa, se calhar também não ajuda a pessoa a querer ficar sóbria, não é? Sim, a sociedade normalmente não apoia esse tipo de pessoas, não é? Mas é assim, as pessoas, toda essa história vem sempre porque todas as pessoas que se envolveram em drogas pesadas acabam sempre a magoar muito a família. E depois há pessoas que têm montes de oportunidades e mesmo assim não conseguem largar aquilo. Por exemplo, mais no caso do ópio, não é? Eu, graças a Deus, nunca cheguei a tocar nesse tipo de drogas, mas há certas drogas que é mesmo só o caso de ser psicológico. E claro que uma pessoa para se abrir com um pai ou com uma mãe para contar, porque às vezes a maior parte são descobertos quando é preciso dinheiro para consumir droga. E se há um dinheiro que costuma estar ali e já não está, ou se era para aquilo já não existe, alguma coisa se passa. E esse aí normalmente é o primeiro ponto em que as famílias ou as pessoas começam-se a perceber que alguma coisa não está certo, e a pessoa depois acaba por não ter coragem nem para assumir isso, nem para dizer foi ele que tirou. Pois, porque é uma questão também de oportunidades, não é? Se calhar estamos a ver isto numa perspectiva muito coitadinhos, mas a verdade é que se calhar depois também são dadas oportunidades e não aproveitam. Mas não é um tema fácil. Não, não é? Isso depois vem da cabeça de cada um, não é? Se calhar é mais fácil para uma pessoa que já teve alguma coisa e viu que perdeu para não voltar a consumir do que uma pessoa se calhar nunca teve nada. Mas mesmo o pouco que nós podemos ter, a droga ela vai levar isso tudo, de certeza. E a gente vê as pessoas que andam na rua, as pessoas que pedem no comboio. Sim. Não é? Agora duvido, se calhar vão ter mais alguma oportunidade. Mas acho que todas as famílias, se encontrarem, se tiverem um problema desses, não desagisse a ninguém, acho que têm que apoiar, porque pode ser muito pior. Claro. E quanto mais cedo, melhor. Sim. Qual é que foi para ti o momento da viragem? Qual é que foi para ti assim eu imagino que tenha sido um momento muito baixo para tu pensares, ok, acabou, não quero fazer mais isto. E foi quando me cortaram a luz de casa. Eu sempre a pensar, não vão cortar, já vou arranjar o dinheiro, mas arranjava dinheiro, mas não era para a luz. E depois chegar a casa um dia e a minha filha estar às velas porque ficámos sem luz, eu disse, não, já chega, antes que isto avance mais para a frente. E fui ter com o meu pai. E pediste ajuda. Sim. Esta vulnerabilidade de pedir ajuda é o mais difícil, não é? Sim. Normalmente nós somos mais agarrados à mãe, não é? E claro que eu tenho uma relação a nível de falar certas coisas com a minha mãe que não falo com o meu pai. Mas foi um momento em que eu decidi que queria poupar a minha mãe, entre aspas. Porque né, o homem é mais forte, tem que ter mais capacidade. Não é que seja mais forte, não era isso que eu queria dizer, mas é outra capacidade. E por acaso correu bem, porque o meu pai viu que eu já estava mesmo na desgraça, ele já andava a desconfiar de alguma coisa. Então, na teoria dele, na prova dele, foi até me agradeceu de eu ter sido sincero, porque ele sabia que as coisas não estavam bem e de eu ter procurado. E até hoje ele não se arrepende disso. E como é que foi depois o processo de recuperação? Tu falaste com o teu pai e depois o que é que acontece? Eu falei com o meu pai num dia ao final de uma tarde, e no dia a seguir eram cerca de 11 da manhã e eu ia trabalhar, entrava às 2.
O meu pai ligou-me e disse, já estás bem, vais trabalhar? Disse, vou. Ele disse, não vais. Vais já para uma clínica agora. Ele procurou durante a noite e fui internado. Okay. E como é que foi isso? Tu deixaste a vida que conhecias e o teu dia-a-dia e foi um alívio ou não? Ou ao início foi difícil? Não, ao princípio foi um alívio, porque nós até chegámos a esse ponto, andamos ali uns mesinhos a roer, a inventar desculpas, claro. Então isso acaba por ser um alívio e não ter que esconder mais nada a ninguém. Uhum. Né? Mas a ida para a clínica é aquela parte de assumir mesmo que estou com problemas e sei que sou uma pessoa inteligente, não precisava de passar por isto. O que é que eu fui fazer à minha vida? Mas isso é importante tu dizer, porque às vezes as pessoas acham que isto só acontece aos outros, ou que só... Pronto, há muito aquela ideia de que isto a mim nunca me vai acontecer, ou eu tenho cabeça, portanto isto nunca me vai acontecer, e não é verdade, não é? Nós lá está, é a vida, nós não controlamos o que acontece, e basta fazermos um ou outro deslize e pode acontecer a qualquer um. E portanto é muito importante tu dizeres isso e tu também dares esse teu lado mais vulnerável. E eu era subchefe do Hotel Ritz em Lisboa, ou seja, considerado o melhor hotel do país. Fazia parte da equipa olímpica de cozinha, onde conquistei 4 medalhas de bronze e 2 de prata, representar Portugal. E depois vejo-me numa situação em que nem tenho dinheiro para pagar a luz. Exato. Não é? Tipo, o que é que vai acontecer a seguir? E a cozinha, isto tudo sempre foi o que tu mais gostaste, sempre foi assim o teu sonho? A cozinha foi a profissão que eu tirei, aprendi-me a dedicar a ela, procurei sempre trabalhar com os melhores. Claro. Fiz um percurso, posso dizer, exemplar, até aquele dia. Sim. E depois, às vezes eu chego a conclusões do estilo, nós temos que sonhar. Né? Se nós sonharmos, vamos criar objetivos. E eu acho que eu criei objetivos na minha cabeça aos 20, 21, quando apareceu cozinha na minha vida. No meu primeiro estágio, eu fiz estágio no Hotel Ritz, eu não percebi nada de cozinha, tinha feito o curso todo de dizer que não queria ser cozinheiro. Eu só queria o 7º, 8º e 9º ano, que era o que o curso dava. Sim. E então, quando cheguei ao Ritz, é que vi que a cozinha era um mundo totalmente diferente, não era aquilo que eu estava habituado a ver nem na escola, nem em lado nenhum. E decidi, um dia eu vou ser chefe disto. Giro. E trabalhei para um dia chegar ao Ritz, consegui, graças a Deus, e com o meu trabalho consegui subir na hierarquia. Ou seja, depois fazia parte da seleção, eu basicamente tinha o mundo aos meus pés. E sinceramente não sei, ainda hoje não descubro porque é que me deu na cabeça para ir fazer aquilo. Mas eu acho que, eu generalizando, acho que me faltava, quando atingi esses objetivos, criar outros. Tipo, onde é que eu quero estar aos 45 anos? Sim. Que agora já o fiz, né? Até aos 40 já tenho um objetivo, até aos 45 outro, mas na altura acho que não tinha. Mas nesse período, tu vês um bocado esse período como um lado mais negro da tua vida, não é? Mas depois desse período voltaste a sonhar, senão não tinhas entrado neste concurso, senão não estavas a fazer as coisas que estás a fazer neste momento. E como é que foi, então, tu vais para a reabilitação, não é? Sim. Como é que foi depois o processo todo lá? O que eu quero perceber o que é que foi mais difícil? Foi antes, quando tu consumias, ou foi a parte da reabilitação? Então eu fui internado, 2 dias depois eu fugi. Uau, ok. Fala-me sobre isso. Sim, pronto, a gente estava lá já há 2 dias, já estava farto de estar ali, né? Ainda tinha o bichinho, queria consumir. Sim. E saltei o muro da quinta, fui andar até uma estrada, andei. Ok. Pronto. E achas que fizeste isso exatamente porque querias consumir? Exatamente. Foi a tua única... E porque pensava que dava a volta, eu não preciso estar aqui, eu agora vou e já não vou consumir, só em 2 dias. E já não vou fazer isto, já não vou fazer aquilo, mas era tudo mentira. E depois o que é que aconteceu? Depois o meu pai, a gente encontra-se, eles dão-me uma segunda oportunidade, ir para a clínica, e fui. Mas nesse processo, quando tu saíste, então ainda ficaste algum tempo sem falar? Não, fiquei 3 dias só. Ok. 2 dias. Ok. Sem ir de novo para a clínica. E depois fui, e depois o tratamento da clínica é tudo muito à base de pôr os pezinhos assentes na terra. Porque uma das maiores partes em que um consumidor de vez em quando fica consumidor é quando está a pensar, não, é só hoje. Não, vou dar hoje, amanhã já não vou dar. E é tudo mentira. E depois no dia a seguir
E no dia a seguir é novamente. Não, agora, já dei ontem, já dei hoje, agora não vou dar o resto da semana. E quando se vai a ver, foi o mês todo. E também há de fazer um trabalho muito de desenvolvimento pessoal, não? De vocês pensarem sim, exatamente, em vocês, no vosso percurso. É muito sobre consciência, do mal que nós criámos, às pessoas que nós gostávamos, ter que assumir realmente aquilo que nós somos. E senão, se a gente continuar a mentir, não se faz tratamento. E no início, quando tu entraste, ou seja, se calhar agora vamos ver pela segunda vez, quando tu entraste pela segunda vez, Sim. tu acreditaste mesmo que, Sim. ok, agora eu vou Sim, mesmo deixar de consumir. Ver o meu pai chorar, né? Tipo, saber as situações todas e não queria voltar para a minha filha e voltar a fazer a mesma coisa, não é? E aí pus mesmo na cabeça, não, isto Tem acabou. que acabar. Acabou mesmo. E da primeira vez, antes de teres fugido? Da primeira vez foi tudo, lá está, eu desabafei com o meu pai num dia à noite e no outro dia eu já estava na clínica, então ainda não tinha bem percepção. Então, mas foi suficiente. Foi tudo demasiado em cima do joelho, não é? Foi. Mas fez bem, teve que ser assim. E quando tu estavas na clínica, qual é que era o teu sentimento diário? Frustração, porque uma pessoa com 2 dedos testa, não é? Tipo, tem que pensar, porque é que eu estou aqui? Porque é que eu fui tão burro? E é esse salto ao desprezo quase que nós ganhamos pelas atitudes que tivemos, por nos acharmos parvos, otários, é que não vamos querer voltar a passar por isso à frente das pessoas que gostam de nós, né? Mesmo dos amigos, a gente não quer passar à frente de uma pessoa que diga, olha, lá vai o desgraçadinho. E tu sentias que era isso que senti-me fazia? uma raiva por dentro por ter permitido as pessoas pensarem isso de mim. Então daí vem os primeiros pilares que a gente começa a pôr, que é a integridade, do estilo, não, eu sei aquilo que eu sou como pessoa, não posso andar a ter estes atos que isso não combinam comigo. Mas era mais forte. Mas e já fizeste as pazes contigo da altura? Não. Ainda senti um bocado uma raivinha aí dentro de Não, ti. porque aí dá para ver a forma como eu choro quando tocam Sim. nesses assuntos, é mesmo porque eu ainda não me perdoei a mim próprio. Mas isto agora é um caminho. Exato. Mas Agora achas estou a que vai trabalhar. acontecer? Vai. Agora estou a trabalhar, já estou no caminho correto, estou a fazer uma coisa que gosto bastante. E agora é as pessoas começar a ganhar novamente prémios, a aparecer como bom profissional e olharem e dizerem, não, aquele caiu mas levantou-se. Vão acabar por esquecer porque tu estás a traçar uma nova história, não é? Sim, porque isto, mesmo a família e tudo, não é só as palavras que contam. A confiança vem através das atitudes que nós temos. Claro, E claro que sim. Porque falar de qualquer pessoa pode falar bonito, mas conta mais as ações que tem. E o que é que foi mais difícil no processo todo, até acabar? Por outra, eu estou a perceber Foi que estar ainda longe. continua, não é? Sim, Há mas- certas coisas que... Mas foi estar longe da minha filha, basicamente. Não se pode ter telefonemas, não se podia ter nada, não saber o que é que se passava cá fora. Há um isolamento total para vocês se concentrarem Sim. mesmo só em vocês próprios, Sim. é isso? Há um dia por semana, passado um certo tempo, que pode receber uma chamada. Mas eu estive sempre basicamente isolado. Não é a mesma coisa. Não, porque eu só era mais fraco nesse sentido, saltava-me a carapuça e depois queria abandonar. Pois. Tive montes de vezes que, ao princípio, mesmo quando voltei a segunda vez, e na primeira semana, 2 ou 3 dias, tiveram que me sedar que eu queria me ir embora. E esse sentimento era porque querias voltar para a tua família e querias voltar para a tua filha. Claro, porque às vezes bastava parar 2 dias, que foi o caso que eu não parei quando comecei a consumir, eu nunca parei. Eu parei quando não tive mais dinheiro e já pedia dinheiro emprestado e dizia que era para isto, era mentira. Eu chegava ao final do mês, não tinha dinheiro para pagar as pessoas, essa vergonha toda. Depois, quando se fica ali 2, 3 dias, começa a ver a porcaria que se andou a fazer, porque eu não tinha É difícil, não é? Estás a reviver isso tudo, é o pior. É triste mesmo. E tu achas que é fácil conseguir ajuda? Uma pessoa que precise de ajuda cá em Portugal, é fácil? Nós temos os Narcóticos Anónimos, que é uma associação, pronto, como há os Alcoólicos Anónimos, há os narcóticos. Sim, sim. Acho que fazem os possíveis dentro das possibilidades que eles têm. Mas sim, acho que é um assunto que a sociedade põe de lado. Acho que como há bocado tu disseste, Madalena, prefere não pensar nisso, prefere pensar que não existe. Exato. Até o diabo lhe bater à porta. E toda a gente tem telhados de vidro. Às vezes há uma simples pessoa que pode pensar isto ou aquilo de mim e tem filhos ou tem sobrinhos. Por isso é que acho que não devemos julgar
E depois lá está, acho que toda a gente chega para os consumidores, acho eu, e falo por mim, acho que chega uma altura em que toda a gente tem que se aperceber que aquilo não está certo, não é? Mesmo a própria pessoa que saia, que tenha o seu emprego, a sua namorada, a sua mulher, 1 ou 2 filhos, e que saia todos os sábados, todas as 6 da noite, e pensa, é só hoje, no final do mês são sempre 200 ou 300 euros. Mesmo que ela não precise desse dinheiro, de certeza que dava uns ténis para a criança, ou para jantar fora, ou para fazer outra coisa. E acho que é porque às vezes é só hoje, é só hoje, é só hoje, é só ao sábado, é só ao sábado, depois vão de férias, é sábado, segunda e terça, e quando se vai ver é uma bola de neve. O que é que mudou na tua vida depois desta experiência? De tudo, depois de teres consumido, de teres ido para a reabilitação, o que é que ficou diferente? Acho que ficou a minha concentração. É assim, como estou a dizer, estou agora a percorrer o caminho, fiz um buraco, já saí de lá dentro, mas agora quero tapá-lo. Okay. E agora é preciso tempo, agora é com muito trabalho. E achas que este processo, aquilo que as pessoas dizem que este processo é para a vida inteira, tu acreditas nisso? Não, mas isto tudo depois também tem a ver com a vida Depende de cada de pessoa um. para pessoa, Sim, okay. Eu estou a falar por mim, eu como tenho consciência daquilo que perdi, tenho consciência das minhas capacidades, eu nunca mais vou ali. Para ti não é um pensamento Não, que te... eu não tenho vontades de... Não, ok. Não acordo, nem estou um dia à noite, ou estou aqui, estou a ouvir uma música, e agora? Não, eu não tenho esse tipo, não dá. Não, porque eu tenho raiva a essa droga. Criaste ali uma aversão, ódio, não é? Eu tenho um ódio a ela mesmo. E achas que, agora, porque eu acho engraçado porque tu tens mesmo essa raiva em relação a isto. Agora, esse trabalho que tu vais fazer um trabalho para acabar com isso também, não é? Para fazer passos contigo e perceberes que, ok, sim, aquele Diogo é tão válido como o Diogo que está aqui hoje. Eu agora a minha linha é feita de trabalho. Da última vez que tivemos folga foi na Páscoa. Nós não folgamos, trabalhamos de manhã à noite. E, ou seja, isto é um objetivo. É o teu foco agora, é o que tu estás a pensar e é o que tu queres para o futuro. E eu vou-me perdoar a mim quando, em breve, espero ter a minha casa, a minha filha na minha casa, a viver comigo, a almoçar ou jantar comigo, a pedir dinheiro para ir para a escola. Aí é como vou sentir perdoado. Já traçaste esses objetivos, não é? Claro. Que é para perceberes, ok, quando eu atingir isto... Esse é até aos 30. Vou ser esse eu é até outra aos 40. Este tem que ser rápido. Para quem, na perspectiva de alguém que, imaginando que vai ouvir isto e que quer ajudar um amigo ou um familiar, qual é que tu achas que é a melhor abordagem? Porque, por exemplo, tu falavas que sentiste-te bem ao ir falar com o teu pai e ele teve uma reação ótima, pelo que eu percebi, no teu caso. Dentro do mal, né? Sim, mas tu achaste até que foi uma boa reação e no dia a seguir foste logo para a clínica e isso acabou por não resultar contigo. Eu sei que isto depois vai depender de pessoa para pessoa, mas qual é que tu achas que pode ser uma boa abordagem para se ter com alguém? Como eu ainda há bocado disse, quando os nossos melhores amigos nos começam, e nós já somos consumidores, nos começam a chatear, a gente acaba-se por afastar dessas pessoas ou começamos a mentir a essas pessoas. Ok. Então... estar atento a estes sinais. Sim, exatamente. Mas acho que a abordagem é sempre difícil, acho que vai ter que ser vida da pessoa, ou tem que se ter muita calma, porque as pessoas automaticamente também pensam logo, se estão-me sempre a chatear é sair de casa, não é isso? Por exemplo, se estivermos a falar de jovens que vivem com os pais, se estivermos a falar de pessoas que dividam casa com colegas de trabalho, aí esses casos tem que ser sempre um apelo à consciência. Depois vai depender, é isso que é complicado, porque depois vai depender de pessoa para pessoa e por isso é que também não há assim um livro de instruções como lidar. É sempre mais difícil, porque há pessoas que se calhar conseguem reagir a uma abordagem mais bruta, mais sincera e mais acabou, agora. E há pessoas que se calhar é o pior que podem fazer, não é? Sim, os meus pais não são propriamente velhotes, não é? E de onde a gente vive sempre tiveram visão para muitas coisas, não é? Então já havia exemplos de pessoas, no meu caso, no nosso bairro, que não tinham tido a ajuda dos pais, que os pais lhe puseram na rua. Pois. E essas são as pessoas que hoje em dia vivem na rua a pedir trocos. Exato. Ou que é muito mais difícil
a abordagem para tratamentos, porque psicologicamente é sempre algo que nos marca. Claro que sim. E acho que a parte mais difícil é voltar a ganhar moral. Que é o que eu sinto que toda a gente diz: tu eras um gajo com uma moral. Eu sei que tenho a moral em baixo porque eu sei aquilo que eu fiz, mas agora também sei o que é que eu tenho que fazer para voltar a ter a minha moral em cima. E acho que a ajuda tem que vir sempre de nós próprios. Ou seja, quando a gente sente que já, e agora se os consumidores estivessem a ouvir e a dizer do estilo mesmo, quando nós começamos a pensar que é só hoje, ou é melhor já pedir ajuda. Aquela ideia de que tu quase estás a forçar o pensamento do se eu quiser parar eu consigo, não é? Esse é e o nosso, depois estás a mentir a ti próprio para conseguires passar os dias e fazer-te sentir menos mal, não é? Claro, e para aquilo bater como deve ser. Exato. Não é? As drogas não é eu estou triste, não vou consumir e fico feliz. A gente, para estarmos bem, a nossa cabeça tem que estar bem. Por exemplo, está ali um mielheiro, vou tirar 20 euros, amanhã eu ponho. Vai consumir. Então onde é que vai buscar os 20 euros para pôr no mielheiro? Pois. E amanhã é preciso mais 20. Exato. Mas quando se está com esse pensamento na altura não se consegue ter esse discernimento, não é? Não consegues pensar exatamente naquilo que tu acabaste de dizer. Nós pensamos sempre que vamos resolver as coisas. Pensa sempre que se vai resolver as coisas. E quando baixa aos primeiros sinais já não está a resolver, as pessoas têm que pedir ajuda. O que é que tu achas que as pessoas que julgam têm dificuldade em... Porque é que tu achas que as pessoas julgam quem consome? As pessoas julgam quem consome porque só lá vai quem quer, não é? É aquele provérbio de só cai quem quer. Sim. Agora, porque assim, eu conheço muita gente que nunca deu, conheço pessoas que só deram quando lhes apeteceu ou só na passagem de ano, ou seja, é tudo a nível psicológico. Mas mesmo assim não deviam ser julgadas, não é? Não é por... Pois, se nós não fôssemos julgados porque é pela pior parte, não é? Que somos julgados, então para quem consome ainda era pior. Se andasse a consumir e nós dessemos palmadinhas nas costas, está tudo bem, pá, mas vê lá, começa a dar menos nisso. Então... Estou a perceber o que estás a dizer. Sim, eu estava a dizer um não julgamento, não no sentido de dar palmadinhas nas costas, mas mais de tentar perceber, ok, porque é que esta pessoa está a fazer isto e como é que eu posso ajudar, em vez de tratar mal, porque há muita gente que, lá está, o que nós estávamos a falar, a forma como a sociedade trata estas pessoas é pô-las à margem, não é? É pô-las à parte, é escondê-las, porque basicamente ignorá-las. É uma culpa individual. Sim. Não é? Ninguém nos mete aquilo à boca, basicamente. Sim. Acaba sempre por ter sido num momento que esse acaba por ser o momento mais triste, da primeira vez, supostamente, não é? Porque eu também não estou a ver ninguém ir comprar uma coisa sozinho e ir para casa. Ir ao YouTube ver como é que se consome, não é? Tem que ser sempre tem que ser sempre com outra pessoa. É chamada as companhias. Exato. E tu achas ou sentes que ainda hoje sofres preconceito se contares a tua história? Há alguém que não te conhece, imagina, e Sim, tu dizes, olha, tiveste por acaso contas, tiveste passado, achas que a pessoa muda logo o olhar e julga? Não, é assim, eu costumo dizer isto, não dá para agradar a gregos e italianos, e também ninguém me paga as contas. Se eu não trabalhar, se eu não ganhar o meu dinheiro, ninguém me paga as contas, não é? Então também às vezes a opinião, pelo menos a negativa dos outros, desses, a mim não te interessa. Não, e não me bate sequer porque eu sei bem aquilo que eu sou. Claro. Não é? E sei que esses mais lá para a frente vão levar uma chapada sem luvas. Agora eu preciso de tempo nessa parte. Mas, claro, eu também recebo comentários menos positivos, mas são mesmo muito poucos, conto numa mão. Não devias ter feito isto e não és exemplo para ninguém, não sei o quê. Olha, para ti não queria ser mesmo exemplo, e não fiz isto para ser exemplo para ninguém. Eu não me inscrevi num programa de cozinha para... Eu, quando me inscrevi, nunca pensei que isto viesse assim à baila, só que foi parte da tua história. Acabou por acontecer, tive que dizer, e eu prefiro dizer a verdade e que me julguem. Sim, toda a gente também sabe que na televisão eles também gostam sempre de perceber qual é que foi o passado da pessoa para poderem ter um lado mais pessoal. Raramente um concurso, eles na televisão só se mostra a pessoa que está ali, mostra sempre a história da família. Pelo currículo que eu tinha, eu não precisava estar no programa para nada. Eu tinha um currículo para ser um dos subchefes do Lubomir ali. O problema foi que tive muito tempo fora da cozinha, esqueci muita coisa. Agora estou a voltar a ganhar a minha prática. Minha cabeça já está a trabalhar de outra forma, uma forma limpa. Sim. E só isso. E agora a última pergunta: de que forma é que tu achas que a sociedade
o que é que tu achas que a sociedade pode fazer diferente, quer seja nas escolas, quer seja, sei lá, leis, o que for, para mudar, para ajudar alguém que consome, ou para ajudar a haver menos pessoas a consumir? Eu acho que isso é um assunto bastante complicado, porque tem mesmo a ver com as personalidades das pessoas. Há pessoas que fazem uma preparatória, uma secundária sem consumirem nada e vão para a faculdade e consomem e é o quê? Há pessoas que consumiram a xixa a vida toda e nunca tocaram álcool e nem tocam em mais drogas. Não é? Ou seja, acho que vem mesmo da educação de cada um, das pessoas saberem que dá mesmo para se divertir sem tomar essas coisas, e isso é real, porque com aquilo supostamente a gente pensa que se diverte mais, mas uma pessoa que faça este tipo de comentários é porque já consumiu, não é? Então, para quem não consumiu, acho que não vai perder nada, a sério mesmo. Não. Ou seja, é um bocado o que estávamos a falar ao bocado de as pessoas terem informação e saberem o que é que acontece. Sim. E acabam por conseguir tomar melhores decisões, não é? Sim, eu acho que as primeiras vezes que se consomem sempre em grupo de amigos, para parecer isto ou para parecer aquilo. Sim, é a pressão social. Eu costumo dizer que a droga mais pesada que existe é o álcool. Nós temos álcool em cada esquina, ninguém nos proíbe beber seja o que for. Sim. A gente vai, compra uma garrafa e o álcool, e eu falo por mim também, ou seja, a padrada do álcool é uma das padradas. Nós chegamos a uma altura, a gente não sabe o que é que está a fazer, mas andamos em pé e falamos e está tudo bem, e no dia a seguir acordamos, nada. Isso é uma droga super perigosa e até se vê os acidentes que tem na estrada e pessoas que morrem por causa disso. E o álcool é legal e está em todas. Agora, assim, a gente vê, há quem saiba beber e há quem não saiba beber, e isso é o mesmo que acontece nas outras drogas. Só que quando chega à cocaína, de um shot de whisky de 2 ou 3 euros, ou de uma garrafa de 10 euros com uma grama de 50, é que uma garrafa dá para um dia inteiro e ainda dorme. A cocaína não. E se tu pudesses dar um conselho ao Diogo antes de consumir, o que é que tu dirias? Assim, eu costumo dizer que as drogas leves, as drogas leves são sempre mocas mais inspiradoras, do estilo, para ver o filme parece que é mais fixe, ouvir a música parece que é mais fixe. As outras drogas não. E assim, não censuro quem fuma, quem não sei o quê, mas acho que não vale a pena. Porque mesmo a nível monetário faz sempre a diferença, porque o dinheiro que vai para um sítio e não vai para outro. Realmente não é preciso consumir nada. Tudo tem graça na mesma. Acho que é preciso trabalho na vida, chegar ao fim do mês, pagar as continhas e sobrar para ir dar uma volta melhor. E é desses momentos que... Está com a família, está com os amigos, claro, aproveitar. E trabalhar para voltar a ter mais desses momentos, ver as pessoas todas felizes. Olha, acho uma ótima forma de acabar. Acabamos assim, em positivo. Obrigado. Obrigada, Diogo. Sim, muito obrigado.